Vamos lá para o versículo de número 7, para a glória do nosso bom Deus, que vai dizer assim a Bíblia Sagrada: também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Eu quero dar ênfase a essa frase que diz: apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, aplaudindo bem forte o nome do Senhor Jesus. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. Igreja amada do Senhor, eu quero trazer uma palavra ao teu coração nessa noite, subordinado ao tema: inimigos do fogo. O fogo. E no decorrer dessa mensagem, eu vou passar para você algum desses inimigos do fogo. Queridos, quando lemos o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, a palavra do nosso bom Deus vai nos relatar acerca de um rei por nome de Ezequias. E a Bíblia vai deixar bem claro que quando Ezequias assume o trono de Jerusalém, quando ele começa a reinar, quando ele começa a governar ali aquela terra, a palavra deixa bem claro que Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas quando nós olhamos para o pai de Ezequias, Ezequias ele tinha, meus amados, até mesmo uma situação não muito boa na sua casa. Porque o seu pai Acais, no capítulo 28, vai relatar melhor acerca do seu pai e do seu reinado. A Bíblia vai relatar no capítulo 28, que quando Acais, o seu pai, ele toma o trono de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Acais, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acais se entregou à idolatria. Acais arrancou do templo, da casa de Deus, todos os utensílios do Senhor e encheu a igreja de imagens de escultura. E nos bosques ele também colocou várias imagens e começou ali a fazer cultos pagãos, começou ali a fazer coisas que desagradam e são abomináveis aos olhos do Senhor. Ao ponto, a Bíblia vai relatar que Acais chegou sacrificar os seus filhos no vale de Rinom. O vale de Rinom, amados, era um lugar aonde era adorado um Deus por nome de Moloque. Esse Deus, os estudos trazem que ele tinha corpo de homem e cabeça de boi. E nessa imagem de escultura, bem no meio, na barriga, no ventre dessa imagem havia uma cavidade, um buraco. E nesse buraco era posto fogo. E ali, eles quando iam cultuar esse Deus Moloque, eles lançavam crianças vivas na cavidade, no buraco daquela imagem, para elas serem queimadas vivas e oferecidas em holocaustos para aquele demônio, por nome de Moloque. E Acais, ele era um desses cultuadores. Os estudos também vai trazer que além de sacrifícios de criança lá naquele lugar, Vale de Rinom,
eles também faziam práticas sexuais ilícitas, enquanto estavam ali reverenciando e prestando culto a Moloque. E Acaz era um desses homens perversos. E Ezequias cresceu nesse ambiente, cresceu até mesmo nessa idolatria. Agora eu imagino, meus amados pastores aqui do altar, Ezequias brincando com o seu irmão, com a sua irmã. Dorme, e quando ele acorda, já não encontra mais o seu irmão, já não encontra aquele que ele, quem sabe, estava brincando ali de alguma coisa, porque o seu pai havia matado, entregado para aquele Deus maligno por nome de Moloque. Imagina como que era a mente de Ezequias. Num dia contemplava o seu irmão, no outro dia já não via mais. E eu imagino, amados, a Bíblia não diz, mas eu creio que Satanás também estava tentando matar Ezequias usando seu pai. Eu acredito que quando Acaz vinha na mente dele, agora eu vou sacrificar mais um filho meu, eu vou sacrificar Ezequias. Quando o inimigo pensava que Ezequias também iria ser entregue como sacrifício a Moloque, Deus bradava do céu e falava: aqui não, Satanás, porque Ezequias é meu e ninguém toca, ninguém faz nada de ruim com ele, porque eu tenho um propósito. Ei, deixa eu te falar uma coisa, amados. Quantas vezes Satanás tentou tirar a tua vida, tentou acabar com você, mas nas tentativas do inimigo contra você, Deus interviu e disse: diabo do inferno, nele você não toca, nela você não toca, ele é meu, ela é minha, e eu tenho uma obra ainda para fazer na vida dele e na vida dela. Quantos acreditam? Dê um brado de glória a Deus aí bem alto. Quando o inimigo se levantou para tirar a sua vida, Jesus falou: epa, nele não, nela não, porque eu ainda tenho algo grande para fazer com ele. E o Senhor guardando Ezequias, o Senhor livrando Ezequias de ser entregue como sacrifício para Moloque. Então a Bíblia vai relatar que Acaz teve um reinado todo destruído, amados. Ele ia tentar fazer aliança com outras nações que também eram idólatras. Ele quebrava a cara, quase morria, traíam ele, e mesmo assim ele não reconhecia o poderio do Deus de Israel. Então assim Acaz, ele vem a morrer. E a Bíblia vai dizer que o seu filho Ezequias, ele toma então o reinado de Jerusalém. Se fosse olhar, amados, Ezequias também era para ser um homem perverso, por causa do ambiente que ele cresceu. Ele sempre via o seu pai cultuando outros deuses, mas a voz de Deus falava mais alto no coração daquela criança. E quando Ezequias, queridos, toma o reinado, ele faz completamente ao contrário do que o seu pai fez. Amados, eu já aprendo com essa palavra que não é porque o seu pai e a sua mãe é perturbados, é atribulados, que você vai ser também. Ah, hoje eu sou assim porque meu pai era assim. Ah, hoje eu sou assim porque minha mãe era assim. Mentira do diabo. Porque você pode ser diferente. Porque no momento que você aceita Cristo, aquela maldição que quem sabe acompanhou a tua família durante toda uma história, quebra em você, porque você está como o sangue do Cordeiro. Ah, mas o meu pai foi bandido, meu tio também foi bandido, foi matador. Mas essa maldição acaba na tua vida.
Porque Romanos 8 diz: agora nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é porque o seu pai foi que você vai ser. Não é porque a sua mãe foi que você vai ser. Acais foi um rei totalmente perverso e morreu na sua perversidade. Mas Ezequias foi diferente. Agora, amados, quando Ezequias toma o reinado de Jerusalém, ele tem um duro papel de restabelecer o culto ao Senhor novamente naquela cidade. Porque o povo estava já acostumado com a idolatria. O povo já estava acostumado de dar os seus filhos como sacrifício ao demônio Moloque. Agora a responsabilidade de restaurar o culto do Senhor recai sobre os ombros de Ezequias. E Ezequias, como era um rapaz valente, ele foi para cima. E a palavra do Senhor vai relatar, capítulo 29, versículo de número 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Verso 5. Ele lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário toda a imundícia. Queridos, Ezequias já havia contemplado e vivenciado como foi o reinado de seu pai. Um reinado destruído, um reinado só de derrotas e frustrações. Ezequias sabia que para ele ter um reinado bem sucedido, um reinado próspero, um reinado abençoado, ele tinha que servir somente ao Senhor dos exércitos e fazer a sua vontade. Ezequias sabia, amados, que para ele ter um reinado abençoado, ele não poderia dividir a glória de Deus com ninguém. Porque não tem como, amados, você ser bem sucedido em algo se Deus não estiver no negócio. Não tem como você ser próspero em alguma área da sua vida se o Senhor não estiver nesse negócio. É por isso que muitas pessoas quebram a cara, se frustram, porque querem fazer as coisas e Deus não está no negócio. Querem fazer as coisas porque aos seus olhos carnais parece bom. Querem fazer as coisas porque o seu coração pediu. Mas se o Senhor não estiver nesta casa, nesse negócio, a destruição é certa. A queda, ela é certa. Tem pessoas que arrumam algum tipo de trabalho, algum tipo de emprego, e Deus não confirmou, porque aquele emprego vai distanciar você do Senhor, porque aquele emprego não vai deixar você mais ir para os cultos, mas a proposta é boa, eu vou ganhar bem. E quando você acha que vai se dar bem, é aí que o tombo é grande. Porque nada, queridos, pode substituir a presença de Deus na minha e na tua vida. Nada se compara ao que Deus tem para mim e para você neste mundo. E Ezequias sabia bem disso. Então ele vai colocar a casa em ordem. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra foi que primeiro ele vai restaurar a adoração ao Senhor. Aleluia. Ele vai restaurar a adoração ao nosso Deus, amados.
Porque durante todo o reinado de seu pai, o Senhor tentava procurar uma adoração naquela terra, mas não encontrava. Mas Ezequias falou: não, Senhor, agora vai ser diferente. Toda adoração aqui vai ser para ti. Toda glória e honra agora vai ser para ti. E ele convoca os levitas. E a palavra do Senhor vai dizer que ele diz assim para eles, para os levitas e para os sacerdotes: santificai-vos, santificai-vos, porque agora vocês não vão adorar qualquer Deus. Agora vocês não vão prestar mais cultos e adoração a outros deuses. Agora vocês vão adorar aquele que vive, que reina para todo sempre. E Ele exige das nossas vidas santidade. Porém, sacerdotes e levitas, santificai-vos. Queridos, o Senhor, Ele espera das nossas vidas uma adoração sincera, ação honesta e digna. E para Ele encontrar isso em mim e você, eu e você temos que estar em santidade na presença dEle, se apartando de tudo que não presta, renunciando todas as coisas que desagradam ao Senhor. Não tem como adorar a Deus com a vida toda destruída. Não tem como prestar culto ao Senhor com um pecado em oculto. Não tem como. O Senhor não vai receber. Muitas pessoas, amados, estão enganadas por aí. Elas até tomam o altar, elas até pregam, até louvam, mas só o Senhor sabe o que ele e o que ela faz ao sair das portas do templo. E Ezequias sabia que a adoração ao Senhor não poderia ser de qualquer jeito. Então ele diz: olha, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, e tirai do santuário toda a imundícia. Ezequias disse: olha, além de vocês santificar, vocês vão ter que santificar a casa do Senhor também. E começou ali o trabalho dos sacerdotes e dos levitas, limpar e quebrar a imagem e arrancar. Os estudos vão trazer que eles levaram 8 dias para arrancar todas aquelas abominações de dentro da igreja, para arrancar todas aquelas imundícias de dentro do templo. Foi 8 dias. Já dá para imaginar o tanto de coisas perversas que havia dentro daquele templo. E a palavra do Senhor vai relatar, amados, que eles fizeram assim, prestaram culto ao Senhor, mas no momento em que Ezequias começa a relatar acerca da maneira que estava a casa do Senhor, no versículo 7 que ele havia dito, ele deixou bem claro: quando a casa do Senhor estava completamente suja, eles também haviam apagado as lâmpadas. Lá no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20, vai dizer assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Queridos, quando Moisés
ele constrói o tabernáculo. Ali no tabernáculo havia vários candeeiros. Candeeiros é um objeto que produz luz. Muitos usam querosene, outros usam outro combustível. Mas nesta época, eles usaram azeite, não era qualquer tipo de azeite. Era um azeite puro e batido. E Moisés disse: olha, a ordem que eu dou para vocês é que para que vocês tragam azeite puro e batido para o candeeiro, para fazer as lâmpadas arder continuamente. Queridos, sabe o que significava aquelas lâmpadas acesas no tabernáculo, no templo? Significava a presença de Deus contínua naquele lugar. Então as pessoas que estavam a serviço da casa do Senhor tinham a responsabilidade de prestar atenção em todos os candeeiros que havia dentro daquele templo. Opa, esse daqui já está tentando se apagar, vou colocar mais azeite aqui. Tem um candeeiro ali que a lâmpada está quase se apagando, deixa eu ir lá e abastecer com azeite. Amados, e quando Acás tomou o reinado de Jerusalém, ele havia deixado aquelas lâmpadas se apagarem. Já não havia mais fogo. Mas eu creio, meus amados, que o que o Senhor fez naquela cidade por intermédio do rei Ezequias foi para restaurar novamente a presença do Senhor naquele lugar, e aquelas lâmpadas se acenderem de uma maneira contínua. E sabe o que eu trago, amados, para nossas vidas nessa noite? Que eu e você, nós temos uma lâmpada dentro de nós. Nós temos um fogo dentro de nós, que é esse fogo que nos induz e nos conduz a buscar ao Senhor, a ter compromisso com Deus, a fazer aquilo que Ele nos pede. Mas, assim como apagaram as lâmpadas lá no templo, algumas circunstâncias tentam apagar a chama de dentro de mim e de dentro de você. E sobre vários inimigos do fogo, eu destaquei somente 3 para trazer para a igreja nessa noite. Primeiro inimigo do fogo é o tempo. Você entra na igreja, você aceita Jesus, e automaticamente você já fica incendiado. O fogo do Senhor já está dentro de você. E você, se pudesse, estaria todos os dias na igreja. Se pudesse, você queria fazer tudo. Você queria praticar tudo dentro do templo. E você quer pregar, quer evangelizar. E o Senhor lhe faz promessas. Ele já fala o que vai fazer na tua vida, na tua família, no teu ministério. Aí vai passando o tempo. Vai passando um ano. Vai passando 2 anos, e você fala: meu, aquilo que o Senhor falou que ia fazer. Nisso o fogo vai se apagando de dentro de você. Senhor, mas eu já estou 4 ou 5 anos aqui, meu Pai, e nada da promessa, meu Deus. O Senhor falou que ia fazer, o Senhor falou que ia entregar, o Senhor falou, meu Pai, que iria fazer isso na minha vida, mas Deus, cadê? E o tempo vai matando o fogo de dentro de você. Nós temos que aprender, meus amados, a compreender o tempo de Deus.
Porque o tempo do Senhor, igreja, não é o nosso. Nós vivemos numa geração imediatistas, que quer tudo para ontem, que quer tudo, até mesmo já era para estar nas minhas mãos, eu quero agora. A pessoa vive uma vida toda, amados, no pecado, fazendo o que desagrada a Deus, e quando ela vem para a presença de Deus, meus pastores, ela quer tudo na hora, achando que Deus é aquele garçom que a gente fala: ei, garçom, aqui, vem e já faz e já nos serve. Deus não é nosso garçom não, amados. E o tempo vai passando, a pessoa vai se esfriando, Deus, mas cadê? E muitas das vezes, ela até sai da presença de Deus, por causa do tempo, que é um inimigo do fogo. O fogo do Espírito dentro de mim e de você. Uma vez, quando nós estávamos com a nossa igreja lá no Maringá Velho, uma irmã que congregava conosco, ela chegou no pastor Edilson num final de culto e disse assim: pastor, se o Senhor não fizer o que Ele falou na minha vida, amanhã eu vou sair da igreja. Falou desse jeito. Se o Senhor não me entregar o que eu quero, amanhã eu vou sair da igreja e dos caminhos do Senhor. E o pastor disse: irmã, que Deus venha ter misericórdia da tua vida. E realmente, amados, ela sumiu depois daquele dia. Sumiu da igreja, nunca mais vimos, nunca mais temos notícia. E até hoje não temos notícia dela. São pessoas, amados, que acham que Deus é obrigado a fazer, que Deus tem o dever de fazer aquilo que nós queremos. E não é bem assim não, meus amados. Se Ele quiser fazer, amém. Mas se Ele não quiser fazer, glória a Deus também, Senhor, porque o Senhor já fez pela minha vida, que foi se entregar na cruz do Calvário, para que hoje eu venha ter acesso à eternidade. O tempo é o inimigo do fogo. Segundo, as lutas e as dificuldades também é um inimigo do fogo, amados. A pessoa está naquele vigor todo, aquele fogo tremendo, e ela quer fazer, e ela quer pregar, e ela quer ganhar o mundo, tudo de uma vez só. Mas aí ela se esquece de João 16:33, que vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Ela se esquece que nesse mundo nós vamos ter aflições. Ela se esquece que nesse mundo nós vamos ter dificuldades. Ela se esquece que nesse mundo nós vamos passar por humilhações e por sofrimentos. Aí a primeira dificuldade bate na porta dela, aí ela já começa a se esfriar. Eita, Senhor, mas quanta luta, meu Pai, quanta dificuldade, meu Deus. Senhor, até quando eu vou comer esse ovo, terra? As lutas e dificuldades é um inimigo do fogo, meus amados. Porque muitas pessoas não conseguem lidar com esse momento, com essa fase de deserto que todo cristão e cristã passa. Muitos se acham até injustiçados. Mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, Senhor, eu sou obreiro. Senhor, eu sou pastor, por quê? E o fogo vai só se apagando. Mas a partir de hoje vai ser diferente na minha e na sua vida, amados. A partir de hoje vai ser diferente na minha e na sua vida.
essa chama do Senhor, ela vai arder ainda mais no nosso coração. Terceiro e último inimigo do fogo é a modernidade. Queridos, não só eu, mas muitas pessoas já tiveram aí a oportunidade de conhecer ministérios que começaram na unção de Deus, na santidade do Senhor, naquele fogo tremendo do Espírito Santo, mas aí no passar do tempo, no passar dos anos, eles começaram a achar que era muita coisa, é muita santidade demais, e começaram a abrir aqui, não, agora as irmãs podem usar isso. Nós tivemos uma... Deixa para lá. Amados, vou falar. No ministério que nós éramos, em determinado dia, o nosso presidente convidou eu, pastor Edilson, os obreiros, os pastores das congregações, falou: a partir de hoje, nós estamos liberando aqui na igreja maquiagem. As irmãs vão usar calça normalmente, estamos liberando brinco. Porém, vocês não é obrigado a fazer isso na igreja de vocês. Aí nós falou: eita Jesus, e agora, hein? Olha, aqui na sede está liberando isso, mas vocês ficam a critério de vocês. Só que aí nós íamos ter problemas futuros, meus pastores e obreiros. Por quê? Porque depois pessoas iam falar: oi, por que lá na sede pode e aqui eu não posso? Por que lá na sede essa irmã pode fazer e aqui eu não posso? Ministérios, amados, que foram se modernizando. Aquilo que era pecado já não é mais. Aquilo que não podia fazer, porque você queria uma profundidade com Deus, agora pode fazer. Isso vai matando o fogo de dentro das pessoas. A modernidade, a facilidade, as coisas light, que não exigem um sacrifício, que não exigem um compromisso, isso vai matando o fogo do Espírito de dentro da igreja e da vida dos homens e das mulheres de Deus. Para encerrar, Jeremias, capítulo de número 20, e o versículo de número 9. A palavra de Deus vai dizer assim, eu vou ler do 7 ao 9. Jeremias 20, do 7 ao 9, vai dizer desta maneira: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor em opróbrio, ou em outras traduções, em vergonha e ludíbrio todo dia. Verso 9: então eu disse, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração, como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Queridos, Jeremias, em um determinado momento do seu ministério, aqui, Jeremias havia passado pelo tronco. Ele ficou uma noite, um dia apanhando, amarrado naquele tronco, por causa de um sacerdote por nome de Passur, que se opôs
as profecias de Jeremias. Então lançou ele no tronco, e ele apanhou até não querer mais. E Jeremias começou a se queixar, dizendo: Deus, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, e eu fiquei iludido. A tua palavra, Senhor, tem sido de vergonha para mim, e escárnio, e zombaria. Aí ele disse, até que eu disse: Senhor, não falarei mais no teu nome, não profetizarei mais, eu não quero mais isso para mim. Quando Jeremias disse isso, ele falou que quando ele proferiu essas palavras, aquilo foi como um fogo ardente no teu coração e nos seus ossos. Ou seja, ele queria parar, mas o fogo do Senhor não deixou. O fogo do Senhor disse: não, Jeremias, vai, porque é eu que te guardo e que te sustento. Ei, a partir de hoje, comigo e com você, vai ser assim. Quando nós pensar em parar, quando nós pensar em desistir, quando nós pensar em retroceder, o fogo de Deus vai inundar a nossa vida, vai inundar o nosso coração, e nós vamos prosseguir. Receba o fogo do Espírito nessa noite. Deus hoje vai acender essa lâmpada, vai acender esse candeeiro de dentro do teu coração. Quantos acreditam, aplaudam bem forte o nome do Senhor Jesus. Quando você pensar em parar, o fogo do Senhor vai te renovar, vai te colocar de pé, e você vai concluir a carreira que lhe foi proposta nessa terra. O Senhor sempre vai arder o fogo dele na tua vida, no teu coração, amados. Porque Ele te escolheu, foi para uma grande obra nessa terra. Jeremias falou: eita, meu Deus, quando eu falei em parar, em não falar mais no teu nome, aquilo foi como um fogo no meu coração e nos meus ossos. E assim vai ser com você a partir de hoje. Só que, amados, esses inimigos do fogo não vai mais te parar, não vai mais te deter, porque hoje o Senhor, Ele coloca sobre a sua vida azeite puro, para que essa lâmpada, para que essa chama no teu interior continuamente fique acesa. Só você que acredita, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.